Seja muito bem-vindos ao podcast desta semana no mundo de eventos. E hoje eu estou com o meu amigo aqui, Elton Cortinhas. Acertei? Com certeza. Falou certinho. Pintura ao vivo. Gente, o Elton é um artista aqui do Rio de Janeiro que trabalha no mundo de casamentos e vocês não têm ideia do que esse cara faz. Ele não é foto e vídeo, ele não é cerimonialista, ele não é maître, ele não é barman. Vou deixar ele falar o que ele é. Esse cara é sensacional, meu amigo. Obrigado pela tua presença. A pressão foi grande, hein, cara? Para mim é um grande prazer estar aqui, um local muito bom, muito lindo, bem estruturado. Fala, mãe, está dando... Tá indo. Muito bem. E é um prazer imenso aqui. Eu sou o Elton Cortinhas, faço pintura ao vivo de casamento. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a arte dos casamentos e estar aqui com esse cara que é fera. Ô, cara, que honra, que prazer. Elton, é um prazer receber você aqui, de verdade. Você é um cara incrível, né? A gente já se conhece aí já tem um tempo, né? Você eternizando nas telas os casamentos das pessoas e é um trabalho magnífico. Eu queria te fazer uma pergunta. Como começou essa ideia de pintura, de fazer arte ao vivo de casamento? Você sabe? Cara, na verdade foi uma coisa informal que começou, na verdade, foi muito interessante, porque eu tenho uma experiência já de mais de 35 anos, trabalhando com tela, tive no meio da cenografia, e a pintura, ela surgiu assim, muito suave. A gente percebeu que no meio do casamento era uma necessidade de encaixar mais uma oportunidade de registrar com arte aquele momento tão feliz para o casal. O seu pai era pintor? Sim, poxa. Você aprendeu com ele? É meu mestre, né, cara? Pô, fica um pouco mais fácil, né? De conviver, tá aprendendo um pouquinho mais, olha ali, olha a cola, vai aprendendo, vai pegando técnicas e a gente vai desenvolvendo sempre, né, cara? Muito Pô, que legal, que legal. Então você vem da família aí de artista. Pô. Elton, você pinta em qualquer estado do Brasil? Ou já fez casamento fora? Sim, sim. A gente está aberto, basta ter só a data, né, cara? Que a gente tenta encaixar ali o deslocamento ali para a gente poder chegar no local. Mas é um prazer, cada casamento é sempre uma história diferente. E, pô, tá sendo muito maravilhoso, cara, eternizar em arte, né, cara? Mas você já fez casamento fora? Bem, a gente tem feito muito nessa questão de Florianópolis, São Paulo. Pô, legal pra muito caramba. campo, o pessoal tem conhecido muito o nosso trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum local do Brasil que você tem vontade de fazer uma pintura de casamento? Rapaz, essa aí... A gente está mostrando... As pessoas... Tem muita gente que não conhece o trabalho de pintura ao vivo, né? E com isso a gente começa a endossar. Mas o desejo mesmo era também poder realizar lá fora, né, cara? Lá fora. Lá fora, porque... Eu consigo fazer as pinturas, as noivas que vão para outro país, elas conseguem levar a tela. E é um prazer também, que o pessoal fica muito feliz. Tem uma arte aqui do momento deles aqui, realizando, levando para fora. Você entrega a tela pronta no final da cerimônia ou alguns dias você vai lá e entrega depois? Não, cara, esse é o desafio. Esse desafio é maravilhoso, cara. Quando a gente chega no local, a gente começa a contemplar cada salão, porque a gente começa a entrar no sonho da noiva. Porque eles projetaram aquele sonho durante tanto tempo e querem aquele momento sendo maravilhoso. Então, quando a gente dá uma olhada no local e percebe a sensibilidade de cada decoração, daí a gente começa a produzir todo o trabalho e começa a eternizar ali. Então, vamos lá. Exemplo, você chega quando o salão está sendo montado. Na verdade, a gente chega 3 horas antes. 3 horas antes. Que você olha o ambiente. Média, e isso a gente... Onde vai ser a cerimônia. Isso. Tem situações que a gente percebe assim que a decoração precisa, por causa do sol, as flores não entraram. E começamos a colocar no momento certo, então isso não interfere, mas o esqueleto, né, vamos dizer assim, o esboço está sendo montado e a pintura do casal é somente quando eles estão lá na frente. Cara, assim, deve ser incrível, por quê? Estão pensando aqui na minha cabeça, assim, de leigo, né? Porque a gente que trabalha com eventos, a gente sabe como que funciona o dia. Então você chega num local para fazer o casamento,
Você vai eternizar aquela tela. Você não pinta de qualquer jeito. Primeiro passo, você precisa saber como é que tá a decoração, Sim. qual o tipo de flor que está sendo usada, Sim. as cores que estão sendo... Toda a paleta de cores nunca é a mesma. É sempre diferente. Porque cada noiva tem um estilo, tem uma forma, cada salão tem uma proposta. E com isso eu tenho que tentar transmitir isso e ser sincero. Porque aquele momento é único para eles. E eu tô com aquela responsabilidade de eternizar o sentimento deles naquele momento, cara. Caramba. E aí, quando acabou a cerimônia, a tela tá pronta. Sim. No beijar, no sim, pode beijar a noiva. Já tá pronto. Tô assinando a tela ali, entregando. Sério? E Que vira um maneiro. atrativo. Porque, na verdade, acabou a tela, a gente consegue tirar foto com os noivos, agora casados. E a reação deles quando Mas vê? é maravilhoso, cara. A gente percebe, assim, o sentimento deles chorando, alguns emocionados. Era isso que eu queria. E ter aquela tela na casa... Isso que eu ia falar, você recebe foto, vídeo, onde eles colocam a tela? Ah, rapaz, volta e meia história, né? tem. E eles sempre relatam, quando tem uma visita, aquele momento vivido Aham. é recordado constante, cara. Cada Massa. visita, poxa, eu tava ali, a minha tia, meu primo, olha, esse momento, esse dia aqui foi maravilhoso. Então, é uma renovação constante. Eu tenho não sei se você já viu, tem um ritual que eu faço sobre a tela. Você já viu esse ritual? Depois, se você tiver interesse, Sim. dá uma pesquisada lá. Eu faço um ritual com a tela em branco. E eu faço uma analogia pro casal do seguinte: eu pego uma tela em branco, peço para eles escreverem uma palavra que está no coração deles naquele dia. E aí eles eternizam ali de uma maneira da letra deles, do jeito que eles quiserem. Eles eternizam e eles colocam algumas palavras ali muito bonitas naquela tela e eu entrego para eles no final. É como se eles estivessem eternizando aquele momento ali, Sim. né? E aí eu uso essa analogia falando o seguinte, que o casamento, a história deles é uma grande obra de arte, que tem muito, muito mais valor até mesmo para eles do que um quadro que está lá no Museu do Louvre chamado Mona Lisa. Poxa. Que aquela tela é para sempre. Aquilo ali não tem preço, é o valor da história deles. Aí eu tô imaginando, assim, eu uso, claro, lá esse ritual brincando. Imagina a sua tela, que é uma obra de arte verdadeira. É transformar isso em arte. O momento único deles, rapaz, não tem preço. A noiva fica muito, assim, muito feliz, o noivo. A percepção, a gente percebe isso deles mesmo, quando eles vê a construção e que a gente consegue captar toda aquela atmosfera da pintura, da arte, com o pessoal que está envolvido, os celebrantes que estão ali, sempre tá. E eles também são as pessoas que nos ajudam. Quando estende um pouquinho mais, a gente consegue dar mais um detalhe, mas quando eles em curto prazo, meu pai, tem que correr. Já ferrei muito o Elton, então. Nada. Assim, então, eu tenho uma história muito maneira com essa questão da tela. Que eu tô imaginando aqui. Aí uma vez eu fui na casa de um casal, essa tela, a tela do meu ritual estava lá. Aí eu falei assim, caraca, que legal, vocês colocaram essa tela num lugar bem bonito, na entrada da casa, assim. Aí ele falou, cara, isso aí me dá dor de cabeça toda vez que eu brigo com ela. Aí ele falou assim, né? Eu falei, como assim? Aí ele, toda vez que eu brigo com ela, ela aponta pra aquela tela lá e fala assim, ó, olha lá o dia do nosso casamento. Então fica aí eu tô imaginando, né? O casal olhando pra aquela tela ali, que pode, e querendo ou não, fica é uma memória muito verdadeira do dia, né? Você imagina um casal que tá ali na casa deles, eles olharem pra tela e às vezes passando até pra um dia conturbado, Sim. de briga, que é normal, que é na vida de casado. Com certeza. O cara olhar pra tela do casamento dele, talvez dá uma... Tem uma experiência próximo disso aí. Tem? Então conta, vai. A noiva, rapaz, ela passou e falou assim, Elton, quero te falar alguma coisa. Eu falei, pode falar. Essa semana, eu queria socar o meu marido. Eu falei, que isso, menina? Ele é muito teimoso. Eu queria falar uma coisa e ele insistindo. E eu fui decidido a chamar a atenção dele. Quando eu passei pela tela, aquilo foi me acalmando.
Eu comecei a lembrar aquele momento vivido e a Exatamente. transformação veio. Eu falei, oxe, a pintura está sendo um renovo, está sendo uma calmaria no casal. É, porque as pessoas têm, né, é normal a vida que as pessoas levam, todos nós levamos às vezes uma vida corrida, de não parar para pensar, refletir, falar tudo na hora de momentaneamente, né? Isso. E às vezes você olha para algo que vai te trazer uma memória afetiva de algo muito bom na sua vida que você talvez esqueceu. Não por maldade, mas pelo dia a dia, pela vida corrida, pelo mundo, né, agitado. E aí ela olha para a tela do casamento dela, que tá lá, né, e vai olhar para aquela tela. Talvez vai olhar para uma tela que as pessoas não estão mais ali, que estavam presentes naquela cerimônia. Sim. A memória dela vai fazer... Sim. Então ela vai pensar até mesmo que tipo de ação que ela vai ter. E para você ver, né? E é eternizar mesmo. Com certeza. É um momento único deles, né? Massa, a gente tem essa responsabilidade com pincel e tinta, transformar toda essa história em pouco tempo. Eu acho um trabalho incrível. Primeira vez que eu vi, eu falei assim, cara, que trabalho... Vou usar a palavra... Não, pode não. Vocês entenderam? Maravilhoso, cara. Que eu fiquei assim, pô, Legal. muito bom, muito bom. E eu acho mágico. E às vezes eu vou em alguns casamentos que você tá lá, eu falo assim, cara, a Cal tá aí, olha lá, cara, maneiro, maneiraço. Salão. O que o salão precisa fornecer para você para você poder trabalhar lá num dia? Na verdade, eu sou muito independente com relação a isso. É um diferencial também. E com isso, eu chego com todo o meu equipamento, Sim. não incomodo. Só preciso de um local para poder realizar a pintura. E levo toda a parte de estrutura de mesa, tinta, que é normal, mas parte de cobertura obrelone, para poder, se tiver sol ou chuva, a gente tenta realizar de alguma forma. Com isso, a gente isenta da responsabilidade do salão de se preocupar com isso, porque tem muita coisa envolvida. E com isso eu entro muito natural com isso. Só chega lá no cantinho seu, separa o lugar, Sim. sem atrapalhar. A gente se preocupa também, até a posição que a gente fica, é uma posição também que é estratégica, é uma forma que não interfere no andamento da cerimônia. Então, tudo tem um conjunto de coisas que a gente para poder realizar esse momento. Legal. Qual o tamanho da tela? 60 por 70, que é um modelo padrão. Não tá, tipo assim, não é essa assim tela aí... Essa é 60 por 70. É. Inclusive, ela tem uma moldura envolvida. Você entrega com moldura? Sim, sim. É um brinde que a gente dá para as noivas que contratam. Então, a gente tem um trabalho já com acabamento. Pô, que maneiro. Mas se ela quiser também... Existe tela maior, menor? Sim, também tem. É um padrão que a gente utiliza. Seria esse? Esse. Se quiser um pouco maior, um pouco menor, com certeza. Entendi. Aí já vem com a moldura, tudo certinho. Tudo pronto. Tudo pronto. É só chegar em casa, escolher o lugar, colocar na parede. Ah, cara, é incrível, é incrível. E tintas? Quais as tintas que você utiliza? A gente utiliza a tinta acrílica, né? Porque é uma tinta que não tem cheiro, que a gente tem muitos locais que são fechados, que poderia se tornar tóxico e tudo. Sim. Então, a tinta acrílica ela tem uma vantagem sobre isso, porque ao terminar, já assinar, a tela já está seca. Se porventura tiver algum acidente do esbarrão, não vai borrar a tela. Então, a tela está em condições de colocar na parede e fica também um grande, tipo assim, uma atração na cerimônia. Que porque legal. Ela fica perto do bolo ali. Sim. E as pessoas contemplam esse momento ali. Imagina, de tudo que acontece. Cara, eu iria ficar louco, porque receber um material desse. Assim, as pessoas querem segurar, colocar a mão, né? Quer ver, talvez a avó, a tia. Que lindo! Já aconteceu de alguém falar assim, tem como fazer uma cópia? Já aconteceu? Sim, já aconteceu. Eu queria dar pro meu pai. Porque essa é minha. Isso. Eu quero dar pro meu pai, mas eu quero... se arrependeu de não ter uma cópia. Exatamente, já aconteceu. E você faz? Faço, sim. Reproduzo exatamente com a mesma técnica para poder tentar transmitir o momento do dia. Entendi. Pô, deve ser legal. É reprodução demais. Mesmo. Então, falando em reprodução, você consegue fazer uma reprodução de um casamento que já aconteceu? Sim. Isso geralmente acontece quando a noiva não encontra a data ou então quando descobriu o trabalho. Depois. E aquele momento ali pode ser trabalhado e pintado da mesma forma que se fosse ao vivo. Caraca, que maneiro. Muito legal. Você pega, vamos supor, um casamento, eu acredito assim,
na década aí de 70. Sim. Acho que não tinha muito, né? Mas você pode reproduzir isso tranquilamente, com o clima, até a decoração antiga, que são tempos diferentes. Hoje tem uma decoração muito mais moderna. Que A gente legal. consegue reproduzir tudo isso fielmente. Pô, deve ser incrível. Você imagina a galera olhando assim, a reprodução do casamento. Eu vou fazer uma boda de ouro, eu fiquei imaginando. O casal lá, eles dois assim, eu falei assim, cara, que legal. Já pensou? Poxa. Vou falar com as filhas, Rosângela, vou falar com as filhas. Quais são as garantias, assim, pro casal que encomendou com vocês a pintura, assim? Né? Que, assim, o seu trabalho é único. Sim. Né? Você tem que estar lá saudavelmente, no dia, na hora. Poxa. Acredito que você já fez muita tela, talvez passando mal. Eu tenho até uma experiência com relação a isso. Primeiramente, a nossa preocupação é o contrato, né? Nesse contrato, eu nunca tive nenhum desprazer de desonrar e ter que devolver o dinheiro, que é uma das cláusulas do contrato. Uhum. Não acontecendo, eu devolvo o dinheiro em 15 dias. Mas aconteceu um acidente da minha família. E exatamente no dia da cerimônia, que eu já tinha colocado a minha pintura, todinha em condições, comecei a esboçar. Minha mãe capotou com meu pai no carro, tombou e ficou muito tenso. Naquele momento ali, eu fiquei muito preocupado. Imagina, cara. Sua cabeça. E a cabeça ficou... E eu tinha o compromisso, a responsabilidade de cumprir. Imagina, a noiva, ela contrata um serviço, se preocupa em toda a decoração, se preocupa com todo o andamento para não ter nenhum problema. E acontece a fatalidade. Eu tinha meus irmãos que começaram a adiantar, eu cheguei para a cerimonialista e falei, olha, assim que eu terminar o trabalho, eu vou precisar me ausentar, porque aconteceu isso. Fiz o trabalho. Tu fez o trabalho? Fiz o trabalho, cumpri. Porque Caraca. a responsabilidade, a gente tem que ser muito fiel ao compromisso com as noivas, porque o carinho, cara, que a gente tem, o amor que a gente faz, o trabalho, é maravilhoso, né? E eu sei que naquele momento não foi desleixo da minha parte com a minha família. Eu sei que meus irmãos estavam indo à frente. Sim, tinha. E logo ao terminar, eles estavam indo para Petrópolis, cara, e no meio do caminho aconteceu tudo isso, cara. Caramba. Imagina... a gente que vive no mundo de eventos, né, tem a questão da família, tem a questão nossa de saúde. É incrível, assim. As pessoas, né, contratam a gente para aquele dia com o maior carinho, mas pode acontecer uma coisa e imprevisto, né? Imprevisto. Então é legal também que no seu contrato também você deixa tudo isso bem encaminhado, encaixado. É a segurança que a noiva segurança tem. que eles têm também. Com certeza. Né? Contrata de qualquer maneira e vai lá e pinta. Porque é maravilhoso, cara, pintar. Mas também dar esse respaldo de segurança é fundamental. Você tem ideias de quantas pinturas de casamento você já fez na vida? É engraçado. Esses dias eu tava tentando ver alguns contratos, mas tem muito contrato. Eu já tinha passado dos 200, cara. Caraca! Mais de 200. Mais de 200. É muito casamento. É incrível, é incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a família? Curte demais seu trabalho? Pô, eu sou muito mimado, vou dizer assim, né, cara? Eu tenho a minha esposa que me acompanha, meu trabalho, que tá ali. Meu filho, não posso nem, não tem nem palavras. Ele é o meu marketing, ele é o cara do meu braço ali com relação a me dar todo o suporte. Quem cuida da parte de marketing é ele? Eu acabo sendo mimado por isso, né, cara? Minha esposa me acompanha nos trabalhos, me dá todo o suporte no momento. Por isso que tem muitos momentos que eu falo a gente, porque eu não tenho como deixar de fora. Que tá ali com vocês, cara. Né? E a família, eu tenho 28 anos de casado, entendeu? E isso eu trago para os casamentos como um grande privilégio, cara. E quando a gente está trabalhando na questão de fazer a pintura com sentimento e a sinceridade de estar fazendo, eu estou fazendo aquela tela como se fosse para mim. É o mesmo amor, é o mesmo carinho, a mesma dedicação. E eu olho assim, poxa, eu tenho 28 anos de casado. Esse casal que está sendo eternizado, essa tela vai chegar até os netos. Vai chegar. Não, acho que assim, daqui a muito tempo, eu vou falar por mim. Quando a minha avó faleceu, eu fui na casa da minha avó e peguei as lembranças que eu queria ter da casa dela. Se tivesse um quadro desse lá, com certeza eu pegaria o quadro.
É a primeira coisa que eu ia pegar, porque a minha avó e meu avô são os meus ídolos de vida. Então, se tivesse esse quadro lá, a primeira coisa que eu ia fazer, esse quadro é meu, daqui. E lá tem um quadro, na casa da minha avó, que não é uma pintura, é de madeira. Foi o meu pai que esculpiu na madeira a palavra Jesus. Pô, é uma coisa. Ele esculpiu pequenininho, ele tinha uns 12 anos, 10 anos, ele pegou uma tábua e aí foi talhando e escreveu a palavra Jesus. Poxa, que legal. E aí, meu avô, ele invernizou aquilo e deu pra minha avó de presente. Eu cresci com aquele quadro na cozinha da minha avó. Pô, que minha legal, avó sempre deixou aquele quadro lá. Quando ela morreu, a primeira coisa que eu fui lá buscar. O quadro, pô. Porque é o quadro do meu pai. Meu pai esculpiu quando tinha 12 anos. Que maneiro, então você imagina o valor de uma obra de arte dessa daqui a uns anos. Talvez você não esteja nem mais em vida, né? Real, né? Verdade. Se meu pai não tivesse em vida, teria lá. E eu falei assim, não, quem escreveu isso aqui, quem pintou essa arte que foi o Elton, num casamento da minha avó, da minha mãe, vai estar lá sendo passado de geração em geração, um trabalho incrível. Então é um valor seu, cara, que é sentimental demais. Sentimental, né? Demais. É verdade. Para a família que adquire o trabalho, a gente percebe assim, eles comentando, falando, poxa, do casamento a gente tem tudo, né? A gente contrata, faz isso. Mas eu tô levando a tela para dentro de casa, aquele momento vivido lá na festa. Então eles ficam assim, ó, muito felizes com aquela pintura. Diário. Diário. Vamos supor, a cerimônia é minha. Eles vão assistir talvez 1, 2, 3 vezes. Vai ficar na lembrança. Se eu estiver fazendo a pintura, tu tá lá na tela também, cara. Lá na tela. Mas o teu é diário. Tá ali no dia a dia mesmo, passando. As pessoas que chegam, né, para fazer a visita na casa ou no escritório, onde ficar, vão olhar e falar assim, nossa, que quadro bonito. É o dia do meu casamento. Tem um noivo que eu cheguei a fazer um trabalho, foi em Areal. Fiz a pintura lá, ele era padrinho. Ele me viu, pô, que coisa interessante, muito legal. Passou, ele foi padrinho de outro, eu tava também. Aí ele falou, pô, meu amigo tem. Meu outro amigo também. Eu tenho que ter também. Eu fui fazer o casamento dele também. Fui fazer a pintura e ele relatou isso. Eu achei muito maneiro. Então, tá completa agora. Não, pô. Por quê? Porque ele percebeu o valor. Sim. Né? Tem muita gente, claro, né? As pessoas... a questão, às vezes, financeira, as pessoas têm muito medo de achar caro e etc. Tô falando também do meu trabalho, né? Mas eu sempre falo assim, é aquilo que vai ficar pra vida. Sim. As pessoas pensam muito no momento, né? O Bernardo falou uma coisa aqui sobre fotografia e isso tem a ver muito com a gente. Né? Ele falou assim, ó, talvez as pessoas acham caro para aquele momento do dia tal. Mas ela precisa entender que se ela parcelar isso pro resto da vida dela, vai dar quanto? Verdade. Sabe, talvez, né, o valor da tela é X. Pô, dá pra parcelar, exemplo, 12 vezes dá. Pô, mas é muito caro, mas não é 12 vezes em um ano. Coloca 12 vezes pra tua vida inteira. Será que é caro? É muito barato. Talvez vai sair de graça, porque é um trabalho que não vai parar ali agora. É um trabalho que vai ficar. E, na verdade, inspira muita coisa. Exatamente. Né? Sentimento bom, a harmonia do casamento vivido naquele dia. É uma série de coisas que é o conjunto da arte, né? É a expressão de tudo aquilo que foi vivido no momento. E você, como você está falando, você diluindo tudo isso, cada diluição dessa situação, você percebe, assim, é o sentimento do que está sendo contratado. A pintura não tem tempo, né? A gente consegue estender de várias coisas, você consegue interpretar de vários tipos. A pintura que a gente percebe aqui, ó, é uma pintura impressionista que a gente utiliza, que com isso a definição você vê muito à distância, mas você consegue entender o sentimento da arte que está sendo transmitida, entendeu? Então é muito legal. E a gente tenta ser fiel até na noiva, no vestido que ela contrata, pô, na roupa do noivo. A noiva ainda tem isso, eu não consigo ver antes, não tem celebrante, pô, no celebrante. Eu já vi uma tela lá que eu falei assim, teve um casamento que a gente fez junto, que eu até brinquei contigo, eu falei assim, Elton, eu vou colocar o terno. Acho que foi, eu não sei se é o mesmo, mas você entrou de verde.
Foi. Caraca, eu falei assim, caramba, esse cara é irado. Tava com verdão, né? Foi. Aí eu falei, Elton, vou colocar o terno e tal. Aí eu falei, caraca. E aí você também perguntou, acho que a primeira vez que você perguntou pra mim uma vez, quando a gente se encontrou, você falou, Jonathan, quanto tempo vai durar a cerimônia? Aí eu falei, né, porque aí você tinha a base pra poder fazer. Eu vivi uma situação na praia, pintando na praia, e a noiva demorou um pouquinho. Caramba. Aí eu falei, pô, legal, tô tendo tempo maravilhoso pra pintar, botando as coisas. Mas eu só posso pintar a noiva quando ela está lá. Tá lá. Beleza. Entrou a noiva. O celebrante, a gente entende que tem situações que a gente respeita, mas ele não foi legalzinho comigo. Fez rápido? Rapaz, ele chegou assim, pode beijar a noiva. Que isso? Eu assim com a tela, pincel, olhei pra minha esposa, tava olhando. O que eu faço? Mas a gente tem uma vantagem. Os votos, cara, me salva. Salvou, né? O noivo, ele é curtinho, mas a noiva fala pra caramba. Me deu condições de terminar. E mais uma vez a gente conseguiu eternizar no tempo. E no sim ali da conclusão do beijo, a gente já tava assinando a tela e entregando também pronto. Pô, massa demais. Eu um dia ainda vou escolher um casamento. Eu falei assim, Elton, vai lá pintar essa cerimônia pra mim. Ué, porque eu não posso eternizar o meu momento. Com certeza, né? Vai ser um privilégio, cara. Duvido que os noivos não vão querer a tela depois. Duvido. Talvez eu posso botar lá os 30% ainda que eu vou tirar um lucro, pô. Bonito. Real. Porque tem muita gente que não só vê o valor quando fica pronto. É verdade. Até a própria cerimonialista tem muita que pensa que é caricatura que a gente vai fazer. Caricatura, né? Pensa que o pintor chegou, então é uma caricatura. Quando eles percebem o nível, a intenção do trabalho, eles começam, caramba, é outro trabalho. É outro trabalho. A caricatura é maravilhosa. Sim. E coitado, o cara tem que produzir muita coisa na festa ali. Toda hora. Eu tenho só essa obra, e essa obra eu tenho que me concentrar em eternizar, passar aquele sentimento suave. A minha pintura, ela tem uma energia assim de muita luz. As cores são vibrantes, mas ela tem uma suavidade que você não se cansa de olhar. Não, com certeza. Entendeu? Então, essa preocupação, eu não posso, num dia que eu esteja cansado, eu não posso transferir isso em nenhum momento. Eu tenho que ter a sinceridade, o sentimento de transmitir isso suave. Não, e alegre, é demais, é demais. Eu fico babando, eu fico olhando assim, eu falo assim, caraca, será que um dia eu vou ficar bonito assim nessa pintura igual o Elton escreve? Opa! Pinta aí? Opa! Pô. Tem uma situação aí pra poder presentear aí. Posso? Pô, claro, presente! Meu pai do céu! Querido. Que é isso? Gente! Não, isso é pô, seu. cara. O cara... Fiquei até mais bonito, gente. Ó... Fiquei até mais bonito. Deixa eu virar aqui. Cara, que incrível, que incrível. Acho que o teu suspensório é a tua característica, sabia? Eu acho que é uma coisa que é uma assinatura. Acho que o suspensóriozinho, né? Ficou a minha assinatura e a borboleta também. Com certeza. Que legal. Mãe, não vou levar pra casa. Amanda, não vou deixar lá também. Vou deixar no escritório. Incrível. Obrigado pelo carinho. Cara, obrigado. Nossa, eu amo essa foto. Eu adoro essa foto. Ela tem uma importância, né? Sim. Caraca. Muito, muito top. Magnífico. Deixa aqui, ó. Nossa, deixa aqui. Cara, obrigado, Elton. Top. Gente, pintura ao vivo, né? É um trabalho incrível do Elton, que ele já falou aqui. Quando a noiva quer fazer contato com você, porque acha que dá pra fazer uns 10 casamentos num dia, ele só pinta e vai embora. Tem isso também, né? Tem. Tu recebe esse tipo de pergunta, Elton? Olha, eu vou casar, vou fazer uma festa pra 20 pessoas. Quanto que o senhor cobra pra poder pintar o meu casamento? Como se fosse, né? Por buffet, né? Se você a quantidade de pessoas que vai comer é o valor do meu trabalho. Não, na verdade a gente tem... Tem a diferença. Não tô falando que você precisa falar... Não é falar do valor, mas é que as pessoas não entendem isso, né? Não é também o local só da cerimônia, né? É a pintura, é a arte, né? O quantitativo de pessoas que vai estar na cerimônia. Isso influencia? Sim, hoje mesmo eu estava respondendo uma noiva sobre isso.
Ela comentou, poxa, uma tela um pouquinho menor, como é que ficaria? Porque ela pensa que o tamanho da tela vai interferir no valor. Mas o sentimento, a arte, a satisfação de fazer, eu não vou modificar, diminuir. Eu não vou cair a minha qualidade, eu não vou comprometer aquele trabalho sendo feito. Então é o mesmo sentimento. Se é pequeno, é porque o noivo está querendo colocar um lugar estratégico, que já fiz. Realmente, telas menores. Mas a pintura, no geral, eu costumo fazer sempre numa medida padrão, para que eles possam ter uma linha de pensamento, de como fica bem expressivo. Mas tem noivos que, poxa, eu quero uma coisa que eu quero botar perto da estante, é um espaçozinho pequeno. Eu não posso interferir em valores, porque seria injusto, porque aquela data está sendo celebrada para eles. Para eles. Eu reservei exatamente para eles. Para pintar do jeito que eles querem. Inclusive, eu tenho uma data, dia 27, eu estava em Itaboraí e o dia seguinte eu teria que estar em Campo Grande. Jesus, ter que se virar nos 30, né? E a gente tenta entender a parte de horário, se dá para cumprir isso, porque eu preciso chegar 3 horas antes para poder cumprir todo o acabamento. No momento que eu falho com um horário, eu começo a comprometer a pintura. E graças a Deus eu nunca comprometi a pintura. Sim, bacana. É incrível, porque eu fico imaginando, exemplo, ontem eu fiz um casamento que eu acho que você iria amar pintar. Foi na Pedra da Tartaruga, em Teresópolis. Só o casal e eu, e a vista era só montanha. Caramba. E a neblina assim, ó. Foi no amanhecer do dia. É uma das coisas que eu tenho curiosidade. Eu fui fazer em Petrópolis e tava aquela neblina. Será que eu vou ter que pintar? Vou ter que fazer aquela coisa assim de... Massa. Imagina o sol nascendo, só eu, casal, equipe de fotografia e drone na montanha. Que maravilha, cara. Imagina você eternizar uma parada dessa. Eu queria estar lá. Imagina, cara. Eu queria estar lá celebrando, estava celebrando, porque assim, é um privilégio, que é diferente, pô. Né? Você fazer uma pintura, uma arte diferente. E aí talvez também tenha a ver com o assunto anterior, porque não é... a quantidade, um buffet para 300, 400 pessoas. É aquele momento, é eternizar aquela arte. Então, isso, talvez a noiva de ontem se soubesse, né? Porque tem muita gente que não sabe. Não conhece. Por isso que eu achei incrível. Eu fiquei assim, tem que ir lá no podcast, cara. Tem que ir lá falar no podcast. Podcast. Ele não queria vir. Ele falou pra mim assim, Jonathan, eu não sei, cara, meu negócio é pintar. Eu falei, irmão... Pintar é muito mais fácil. Muito mais fácil. Falar é com você. Eu falei, não é, cara, vamos lá no podcast, porque o seu trabalho é incrível. As pessoas, né... Talvez a gente fale assim, todo mundo conhece a gente. Às vezes a gente tem essa impressão. Sim. E não é. Tem lugar que a gente pisa aí, talvez nunca ouviu falar da gente. Igual você falou. Cheguei em um local, a pessoa pensa aqui, ó, caricatura. Vai vir um pintor aí. Acho que as noivas devem, às vezes, passa isso pra cerimonialista, né? Ó, vai ter um rapaz lá pintando. Aí chega você. A galera vai, caricatura. Fica lá. Né? Não desmerecendo os nossos amigos da caricatura, que são, tá maluco. Pelo amor de Deus, total. São top. Tem um desenho maravilhoso. Que isso, né? Esses dias eu fiz com um amigo brincando. E detalhe, toda hora chega alguém, o cara tá ali fazendo, né? Mas você chega e as pessoas olham, quando vê o trabalho que é diferente, não é comum, já, vou tirar pela cerimônia. Às vezes acontece comigo. Esses dias Nova Friburgo, a noiva falou assim, Jonathan, não teve uma pessoa que quando acabou a cerimônia veio perguntar o que você era meu. Todo mundo queria saber de onde você era. Eu postei hoje o vídeo falando, no meu feed. E isso é legal, porque as pessoas acham o quê? Que é uma coisa comum. E o nosso trabalho é diferente, é personalizar a história. O meu é personalizar a história do casal através das palavras. A arte é diferente, né, cara? Mas, caramba, o trabalho que tem de tentar extrair toda a história do casal não é diferente da pintura, não, cara. Essa aí é uma grande arte mesmo que... E isso que eu te perguntar, você chega a fazer algum tipo de entrevista, assim, para eles, perguntando? Algumas perguntas, assim, cruciais, assim, gosto... Alguma coisa assim? Na verdade, esse caminho eu não entro, não. Não entra muito, não. Porque, na verdade, a noiva ela tá tentando contratar vários fornecedores. Ela fica assim... A pintura ela já conhece na página, ela sabe como é que desenvolve, o que está sendo visto. Que eu tenho posto, colocado bastante coisa no Instagram. Sim, eu tenho visto. Entendeu? Legal. E dali já dá para ter uma noção de como funciona o serviço. E nesse momento de diluir, de falar alguma coisa, eu não tenho muita oportunidade. Para mim é um grande desafio. Porque o vestido, eu não sei se o vestido vai ser curto, se vai ser longo. A decoração, eu não sei como vai acontecer. Então, aí que está o diferencial.
É você transformar todas essas surpresas do momento em uma fração de minutos para você transformar em pintura. Não, demais, porque você se garante muito, porque imagina, se você fizesse lá um checklist, né? Qual é a cor do terno do noivo? Você não sabe. Tu fica sabendo na hora. Exatamente. E teve uma vez, esse que é o noivo, que às vezes eu não tenho muito contato com o noivo. Eu tenho mais contato com a noiva que ela contratou, que a maioria são as noivas que contratam. E eu fiquei assim, será que esse é o noivo? A cor dele é preto, mas de repente ele entra com bege. Aí de repente, isso pode ser o noivo, que é azul, nada. Ele entra com uma outra cor. Então, tudo é uma surpresa. Quando tá no altar, é exatamente o momento que a gente vai registrar com a arte e tentar transformar essa pintura real. Teve até um noivo que falou assim, caramba, até o bracinho da minha noiva, que ela tem esse jeitinho assim, você conseguiu captar isso. Eu achei muito maravilhoso. Detalhe, né? São detalhes. E assim, é uma arte incrível, porque foi o que eu falei. Você, na hora ali, você fica vendo os detalhes e começar a pintar, né? É esse compromisso que a gente tem exatamente para não ser uma pintura simplesmente botou um bonequinho e uma pintura que vira tipo uma reprodução casual, ou então que você decorou e fez. Não é isso. A minha proposta é muito diferente. Minha proposta é tentar extrair a essência do casamento nessa tela. Então eu preciso de características, eu preciso do astral. Eu estava até conversando aqui antes de acontecer de começar tudo, né? A gente estava falando e eu falei do envolvimento que eu tive num casamento em Ilhabela. O casal, a festa foi maravilhosa, todo mundo se contagiou com aquele momento, todo mundo pulando, gritando. Eu ia ficar diferente. Eu comecei a pintar, pulando também, me envolvi naquele momento, quase foi muito difícil de pintar, cara. A gente precisa da concentração, mas o astral foi maravilhoso, cara. Isso também te ajuda muito, para você o ambiente estar leve, para você... As músicas, então o pessoal quando vem a banda dá aquele sonzinho gostoso. Reprodução da galera. O celebrante, quando começa a falar aquelas coisas maravilhosas, a gente tá ali, pintando, a gente começa... Poxa, que maneiro que ele lançou agora. Isso tudo inspira, cara. Isso é maravilhoso. Que legal. Eu tenho muito prazer em fazer isso. Já teve... convite para fazer boda? Sim, já fiz boda. Já fez boda? Sim. Debutante já pediu? Alguém? Eu ainda já pediram, mas nunca encaixou data. Eu sempre tinha noiva, não consegui fazer. Que também seria incrível, né? Eu fiz festa, cara. Fiz uma festa muito louca. Cara, tudo aconteceu, uma festa de fantasia. Caraca. Era um circo. Caramba. Aconteceu, eu consegui reproduzir aquilo ali. Mas foi muito legal. A proposta foi diferente. Eu sou, assim, muito aberto a desafios. Porque seria uma coisa meio passada, assim, meio histórico, né? Uma debutante sendo pintada, assim. Sim. Imagina o valor também desse quadro também para ela, depois de anos, né? Eu tava lá, meus 15 anos. Meus 15 anos, aquela pintura. Seria incrível. Mas, ainda não tive uma porque não consegui conciliar a data, mas seria um desafio e tanto. Seria maravilhoso. Um lugar, assim, que você já pintou aqui no Rio de Janeiro que foi desafiador, assim? Cara, a região de Campos é complicado. Porque venta muito. Campo Grande? Não, Campos. Campos dos Goitacazes? Isso. Venta bastante? Venta muito. Reserva também venta, né? Essas duas situações ali... Praia na reserva também venta muito. Então, na reserva eu tive uma situação de uma pintura ali que minha esposa teve que ficar segurando a tela, porque ia cavalete, a tinta, ia tudo por alto. Caramba. Tipo assim, porque era muito vento. Perto de praia, né, cara? Praia venta bastante muito. Ali. Então, esse é mais um desafio, porque a tela ela não fica estática. Ela fica balançando. E para você dar detalhe, então a gente tem que ter uma concentração muito grande. E tem que exigir muito da gente. Eu fico consumido depois de uma pintura. Fico muito esgotado. Fica cansado. Fico mesmo. É antes que a gente fica uma tensão, porque é a responsabilidade. Sim. Porque a gente tem um compromisso muito sério com a noiva, com o casal, com aquela data que é o dia marcado, é o dia deles. E eu tô fazendo parte, sou um privilegiado, graças a Deus, cara. Antes você trabalhava de quê? Eu trabalhava com cenografia, eu tenho uma empresa de cenografia. Fiz muitos trabalhos de cenário para Globo, para Record, muito evento, muitos musicais, Milton Nascimento. Que
incrível. Então você sempre foi envolvido com a questão da arte, né? A arte sempre teve na minha vida. Na sua vida, na sua veia. Seu pai. Meu pai. E dali eu conheci o mundo da cenografia, que era um caminho bem vasto. A gente nunca consegue fazer a mesma coisa, sempre uma coisa diferente. E eu tô mais acomodado agora no casamento, cara. Porque o casamento a gente percebe, assim, aquela atmosfera mais séria. Mas a cenografia são desafios muito... que tudo é para ontem. Sim. A cenografia é isso. Isso também nos consome muito. A pintura de casamento, a responsabilidade é outra. É você entender e interpretar naquele momento, naquele dia, toda aquela visão do casal que é com decoração, com tudo que está, o conjunto de obra que tem ali, a responsabilidade é muito grande. Cara. Maneiro. E aí, você mudou essa chavinha quando? Assim, vou ficar... Cara... Não, eu já fazia algumas coisas de pintura informal. Por isso que eu basicamente tenho 3 anos pintando casamento e eu não tô parando, cara. Sem fazer Tem 3 anos só? 3 ou 4 anos. Fazia por Eu fazia hobby. por hobby, porque eu conciliava a minha cenografia, que era a minha empresa, e trabalhava, pintava, fiz muita coisa para dentro de igreja, pintava dentro da igreja. Mas era uma coisa sem compromisso. E quando a gente percebeu que tinha um mercado ali no mercado de casamento que as pessoas não conheciam, então a gente começou a investir muito mais. Por isso a gente tem a responsabilidade, já com a preocupação que eu tinha da cenografia, de ser muito independente, eu trouxe isso para o casamento. Então eu levo todo o meu equipamento, dou a estrutura da própria moldura, que é um acabamento já. Sim. Entendeu? A noiva ela não vai ter que se preocupar depois do casamento, pegar aquela tela, vou levar para poder botar a moldura, para depois botar na minha casa. Não, dali mesmo. Depois da lua de mel, já pode botar na parede tranquilamente, já tem o quadro finalizado. Que incrível. O mercado de casamento, eu hoje no Rio de Janeiro, foi o que eu falei para você, né? Eu conheço 3 trabalhos que eu conheço, e cada um diferente, né? São estilos diferentes. Eu conheço as outras pessoas e são pessoas muito queridas. São maravilhosos, assim. Mas a pegada, cada um tem um detalhe diferente. Com certeza. São estilos diferentes, diferentes. Técnicas. No Brasil você conhece, assim? Eu nunca vi. Tem alguns, sim. Tem alguns. Tem também sim. No Brasil já Mas fazendo. também a gente entra naquele caminho, assim, de estilos. Entendeu? Tem Belo Horizonte, tem Goiás, mas são estilos totalmente diferentes. Cada um tem uma identidade. Uma identidade exatamente. Diferente. Sensação, assim, de realização quando você entrega o teu trabalho. Cara, eu acho que não tem preço não, cara. São 2 coisas. Como eu estava falando sobre o apreço que eu tenho da família, a gente percebe que a gente está sendo uma pessoa, vamos dizer assim, que a gente está sendo uma ligação de um lar realizado, transmitido em arte, e que aquela família que está recebendo aquela tela vai poder ter um momento assim de alegria, essa continuidade sendo eternizado em quadro, cara, não tem preço, velho. A realização é maravilhosa, porque eu fico muito feliz em ver o casal recebendo com aquela alegria. Tem alguns casais que ficam assim, meio assim, que quer explodir, mas é mais contido, mas depois liga e fala, cara, eu tava me controlando ali. Teve um noivo que falou assim, eu não paro de chorar quando eu olho pra tela. Isso é incrível. Teve algum casal que te marcou assim? Pintura? Casal, cara. Esse da Ilha Bela me marcou muito. Marcou demais. Marcou muito, cara. Porque, por causa da energia. Da energia foi maravilhosa, cara. Eu percebi, assim, um astral único deles, assim. Eles conseguiram transmitir uma energia tão grande que a gente percebe, assim, que todos interagiram. Todas as pessoas estavam conectadas com o casamento. Foi muito legal. Eu falo muito isso, né? Casamento é energia. Né? O evento, a festa em si, isso vai muito das pessoas que estão ali presentes. Sim. Não basta ter os melhores fornecedores, o melhor celebrante, o melhor pintor. É a energia das pessoas. Sim. Né? Tem outros, mas o que acontece? A gente percebe assim que cada um tem a sua peculiaridade. Sim. Entendeu? De tratamento. A gente percebe o envolvimento constante de cada um, mas de cada um o estilo, né? Em Petrópolis as pessoas são mais contidas, entendeu? Lá, eles são paulistas, cara, que isso me surpreendeu. O paulista se soltou de uma tal forma. É diferente, né? Muito legal. Mas também é porque paulista veio pra praia, né? Sim. Então é por isso. Se fosse lá, ia ser mais fechado. Mas quando eles vêm pra praia, esquece.
Galera se solta, muita coisa. Rio de Janeiro. Eu tive uma aqui na reserva também que veio o pessoal de Minas. Todo, veio a família, veio amigo, botou um bonde ali, catou um estado e foi pra lá. Os mineiros ficaram muito felizes. Caramba, que legal, que maneiro. Entraram de bermuda, de chinelo. Pô, cara, se soltaram. Cara, que eu falei assim, que alegria, cara, que maneira. Top. As noivas que querem contratar o seu serviço, como é que faz? Qual é o período ideal, assim? 1 ano, 2 anos antes? Já tá com a agenda de 2025 ou 2026? Não, já tô com 25. Eu tô com 25. Tá com 25 aberta? Já tô com aberto, sim. 25, já tem algumas noivas já contratadas. 24 já tá começando a completar. Tem algumas datas ainda. Mas é como falei, é um mercado que as pessoas estão ainda conhecendo. E com isso a gente vai desenvolvendo o trabalho. E cada casamento que a gente faz, caramba, se eu soubesse disso, tinha contratado feito, né? Tinha feito isso. Então, como é muito novo esse mercado, a gente tá muito aberto. Isso a gente vê assim, poxa, não conhecia o serviço. Mas está se expandindo e a agenda ela está se completando. Tá indo. Em termos de data, basta ter a data disponível que a gente está aberto. Tá e conciliando também, né? Porque tem situações que a gente está indo para outro estado. Outro estado para estar naquele local. A gente tem que ser muito... A logística demanda bastante, né? Isso. Essa logística a gente tem que ser muito fiel a isso para a gente não falhar. Frustrar um casamento, frustrar uma... E a mais difícil, acho, do nosso trabalho é a logística também. Sim, né? sim. A logística, você tá uma hora num lugar, você tá no outro. Sim. Exemplo, eu fiz um casamento esses dias em Nova Friburgo, que eu rejeitei casamento na sexta e no domingo, para fazer Nova Friburgo. Por quê? Uma, eu queria viajar cansado. No sábado, né? E no domingo eu estaria voltando de um casamento cansado. Poxa. Então, assim, seria injusto. Você não estaria 100%. Não estaria. Seria injusto com o casal da sexta, do sábado, que era o meu casal já de Nova Friburgo, de viajar cansado para o casamento deles, e seria injusto com o casal de domingo, de voltar de um casamento que eu estaria muito cansado. Eu já tive várias vezes assim na situação dessa. Tipo, e sábado. A gente fica com o coração pequenininho, né? Fica. No sábado eu tinha um casamento marcado. A noiva, mas o meu casamento é de manhã. Dá pra você fazer de manhã e depois partir pra lá. Mas aí o que acontece? Eu não ia ser inteiro pra poder... Exatamente. Com aquela data já agendada, eu não estaria inteiro. Então, não seria justo da minha parte. Acho que mais do que o dinheiro, a gente tem que pensar no sentimento, a gente tem que pensar na sinceridade, a gente tem que pensar em estar inteiro para poder se entregar ali e mostrar. Porque a arte ela vai transmitir para você, sabia? Vai. A arte não tem como te negar. A arte, quando você está eternizando ali, se você está muito cansado, tua pintura começa a ficar pesada, tuas cores ficam muito mais tristes. E isso é mexer com o sentimento, né, cara? Exatamente. E nessa situação eu não posso ser infiel nesse sentido. Eu tenho que ser fiel, me entregar por inteiro e me reservar somente para aquela data. Você é apaixonado por esse mundo de evento, Elton? Cara, maravilhoso, cara. Gosto de trabalhar. Maravilhoso, maravilhoso. Eu me encantei a ponto de... Eu tenho, nesses 3, 4 anos que a gente está envolvido com arte do casamento, eu deixei um pouquinho a cenografia de lado e comecei a me integrar de coração, cara, porque são histórias diferentes, são propostas totalmente diferentes. E a gente começa a entrar, a gente acaba sendo um participante desse momento, eternizando dessa forma e vivendo o momento deles, de cada um. Família. Deixa eu fazer uma pergunta agora fora o mundo de evento. Família, o que significa pra você? Já que você eterniza as famílias, né? Caraca. Casada há 28 anos. Pô, família é tudo, cara. Família é tudo. Eu posso dizer que eu sou hoje um pai, família, esposo, muito dedicado depois do meu casamento. Eu sou outra pessoa, cara, sinceramente, porque na verdade eu tinha uma vida muito agitada, mas sem muito compromisso. E o meu casamento trouxe isso. Eu tenho uma sinceridade muito grande com relação à família. Que legal. E eu sempre me dediquei muito. Eu trabalhei sempre me esforcei muito de ser um bom pai. Como no mundo da cenografia, como a gente estava falando, eu não tinha data nem horário. Eu tive muitos momentos de estar indo para um passeio e me ligarem, poxa, tem que fazer serviço. Eu abdicava daquilo por causa do compromisso, da responsabilidade de entregar um cenário, voltava para casa e nessa situação a gente ter a compreensão da esposa, a compreensão do filho, que na verdade meu filho se formou em 2 faculdades e muita coisa eu não participei porque eu me dediquei totalmente ao trabalho. Mas quando a gente percebeu que a família
eu precisava dar essa condição para minha família. Eu venho de uma família muito pobre, entendeu? E a gente tenta assim, poxa, o que eu não passei na minha infância, eu não vou querer dar para meu filho. Nem vou querer dar para minha esposa, eu quero dar o melhor para eles. Então, a essência da família está em primeiro lugar. E, melhor, em segundo, porque primeiro é Deus, cara. Que Deus, legal. ele tem que estar à frente de tudo, cara. Deus é graça. Você é muito religioso. Eu sou, cara. Tipo assim, eu tenho uma dedicação muito grande. Apesar de não estar muito envolvido por causa do mundo do casamento, que a gente está muito agitado. Sim. Mas o meu compromisso com Deus é muito grande, cara. Diário, né? Pô, cara, eu tenho um sentimento muito profundo com relação a isso. Porque eu sou muito sincero, porque Deus está. Cara, a graça e a misericórdia dele por mim é maravilhosa, cara. Eu tenho o que eu tenho, não é por mim. Eu posso me esforçar muito sendo o homem que sou, mas se eu não tivesse Deus, não tinha nada. Legal demais. E hoje você trabalha com o projeto dele, né? É a criação. Com a criação dele, né? Que é a Com família, certeza. o casamento. Poxa, família, e você eterniza a pintura dele. Nesse ritual que eu faço, eu falo que o casamento é uma grande obra de arte iniciada antes da queda, antes da morte da humanidade. É como se Deus pintando uma obra de arte para a gente entender que a família é um projeto de Deus. Com certeza. Eu falo isso nesse ritual do quadro da história. E esse quadro é para sempre, que é para a vida. Sim. Né? E é como se Deus tivesse pegado uma tela em branco e aí Deus vai desenhando a tua história e a vida da gente ali, com certeza. né? E eternizando aquilo ali. Então, imagina uma obra de arte pintada por Deus. A vida, né? Com certeza. Eu assim, teu trabalho, tem tudo a ver com isso, né? Sim. Com essa analogia que eu faço para eles, da importância deles entenderem que o casamento é uma obra de arte. É um projeto que Deus deu para a humanidade, né? A família. Família é projeto Família é a de base Deus. de uma sociedade saudável, né? Então, é incrível, cara. Eu sou um privilegiado, cara. É. Sinceramente. De viver o sonho de cada noiva, estando participando disso. E também ter uma família, cara. Essa família que compreende todo o sacrifício que a gente faz, Sim. a unidade que a gente tem. Poxa. E poder levar essa coisa suave para cada cerimônia. Não tem peso de falar assim, tô obrigado, tô isso, aquilo. Cara, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho suavidade nesse sentido. Prova disso são meus 28 anos de casado. Isso que eu falo, assim, pra gente que trabalha com o mundo de evento, a gente tem um privilégio muito grande, né? Eu sou celebrante, eu sempre brinco. As pessoas perguntam pra mim, qual é o seu celebrante ideal? Aí eu falo, meu celebrante ideal é o mesmo que fez a primeira cerimônia no céu. E na terra. Quando ele pegou dois seres e disse para eles o que eles deveriam fazer sobre a vida, cultivar, cuidar um do outro, amar, respeitar, e que eles seriam bem-sucedidos, né? Que é ali o ensinamento para os dois primeiros homens, aqueles que creem e acreditam, claro, Adão e Eva. Então, a primeira cerimônia de casamento foi celebrada por uma pessoa muito especial, que foi o próprio Deus. Então, a minha função é falar exatamente, eu transmitir de uma maneira leve, claro, hoje com outros tipos de palavras, mas querendo ou não, o sentido em si, a seriedade da causa é a mesma. A gente está celebrando ali o amor de duas pessoas que escolheram viver uma vida juntos. Sim. Entre amar, se respeitar, ser leal, e daquele relacionamento ali vão surgir uma história, frutos talvez, uma outra geração de família. Sim. Então, saudáveis. Sim. Né? Esse é o desejo de Deus. A gente está falando de alegria, de felicidade. Pô. Então, o nosso trabalho é muito incrível. O trabalho da gente trabalha com esse momento, e eu quero aqui mais uma vez ressaltar, cara, parabéns. Obrigado mesmo. De verdade. Você é um artista, né, mano? Vou acabar acreditando, né, cara? Então, que a gente tem o privilégio aí de ter você no mundo de eventos. Pô, legal, cara. De você fazer parte dos fornecedores de eventos e mostrar também o seu trabalho para as pessoas que não conhecem ainda, que eu acho muito importante. Eu acho que, assim, tinha que ter em todos os casamentos, né?
Pô, É verdade. É porque foi o que eu falei no início da gravação. As pessoas imaginam essa tela daqui a 100 anos, cara. Sim. Foi o que eu falei, as pessoas vão pensar no momento de hoje. Mas se elas pensarem daqui a 100 anos, que vai ter uma tela que vai passar para a geração dos filhos, dos netos, que vão olhar e vão ver, pô, esquece. Verdade. Eu tenho muito esse questão, o valor sentimental para mim, né, é incrível, porque, né, aquilo ali é para sempre, fica para sempre. Cara, a pintura, na verdade, como arte, né, cara, é maravilhosa. E quando a gente consegue passar isso com tinta, o sentimento de cada casal, pô, cara, isso não tem preço não, cara. Porra, lembrei o que eu falei numa cerimônia de pintura. Lembrei. Calma aí, mano. Eu lembrei. Agora, pô, ó, pega essa senha no seu coração. Eu lembrei o que eu falei num casamento que eu fiz. Eles se conheceram não. Ele pediu ela em casamento no Museu do Louvre, em Paris. E lá onde está o quadro da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, né? E aí no dia eu levei essa tela, essa brincadeira. Foi assim que surgiu esse ritual. E aí eu falei para eles o seguinte no dia. Eu peguei a tela, essa tela aqui, que você me deu, belíssima. Eu falei para eles assim, tá vendo a tela do casamento de vocês dois? Existe uma tela lá no Museu do Louvre, né, pintada por Leonardo da Vinci, que tem um valor enorme. Se eu entrar lá e rasgar aquela tela, quebrar aquela tela, eu cometo o quê? Um crime. Sim. Né? Eu vou cometer um crime, porque eu não tenho o direito de rasgar aquela tela. Sim. Ninguém tem na humanidade de pegar aquela tela e rasgar. Aquilo é uma obra de arte, patrimônio da humanidade. Sim. Só uma pessoa tem o direito de entrar lá e rasgar aquela tela. Se fosse possível ele voltar à vida, o Leonardo da Vinci tem direito de chegar lá naquela tela, igual você pintou essa arte, Jonathan, foi eu que fiz, ela é minha. Então eu posso rasgá-la. É minha, é meu direito, é minha obra de arte. Aí eu falei para eles o seguinte no dia do casamento. O casamento de vocês é uma obra de arte, que é feito para ser para sempre. Só vocês podem um dia rasgar a tela, ou quebrar, ou desistir dessa tela. Agora, vocês fizeram um casamento para ser para sempre, para eternizar na vida de vocês. Pô, e de bonito, Deus. cara. Eu falei isso no dia. Muito legal isso, cara. E é real. Sim. Né? Sim, você mexe com o sentimento da criação, cara, da arte, do envolvimento deles. Eles foram inspirados para aquele momento através da tela. Que legal, cara. Maneiraço. Que maneira essa analogia. Muito maneiro. Eu falei isso no dia, lembrei. Foi em 2019, cara. Paz. Setembro de 2019. 7 de setembro de 2019. Com certeza. Eles botaram a tela lá na parede, porque aquilo marcou. Foi. Eles colocaram na parede da casa. Elton, suas considerações finais. Para quem quer contratar, falar com você, fique à vontade. Como te acha no Instagram? Sim. Então, eu sou o Elton Cortinhas, como eu já falei. Faço pintura ao vivo, em cerimônia de casamento. Se quiser me achar, é lá no @pintura ao vivo. Só chamar lá. Só chamar lá, cara. Vai ser um prazer estar podendo eternizar cada casamento. E independente de que vai acontecer ou que já aconteceu, pode contar comigo aí. Massa. Gente, hoje eu recebi meu amigo Elton, pintura ao vivo, trabalho incrível aqui no Rio de Janeiro, eternizando a memória do seu casamento em forma de arte, em forma de tela, pintando o seu sonho para que você fique com isso guardado para o resto da sua vida e gerações. Então hoje você, noiva, noivo, que não conhecia esse serviço, segue lá o meu amigo Elton, você vai ter o privilégio de conhecer o trabalho deles. Gente, você que está aqui no podcast com a gente, muito obrigado mais uma vez em estar aqui com a gente. Hoje mesmo a gente já vai postar no YouTube essa entrevista fantástica. Se você gostou, dê um like, curte, comenta, compartilha esse corte no mundo de eventos para que outros amigos fornecedores conheçam o trabalho de outros fornecedores também. A gente é uma corrente do bem. Então, o podcast é do mundo de eventos, é nosso, para a gente criar e propagar esse evento, esse mundo de fornecedores incríveis, como eu recebi hoje meu amigo Elton. E aqui eu quero parabenizar, batendo palma para esse trabalho incrível e encerrando o programa de hoje. Muito obrigado, Elton, por ter vindo. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado, é uma honra, cara.